Vamos analisar, fazer revisão do conteúdo de histologia. Qualquer dúvida, vocês liguem o áudio, pode fazer pergunta ou manda por mensagem, ou agora ou depois, e aí eu tento responder para vocês, se possível. Tá? Eu creio que não vai ficar muita dúvida, que a gente já falou algumas vezes sobre isso. Então, a gente vai tendo aqui o conteúdo de tecidos. Lembrando que esse conteúdo de tecidos, gente, ele não tem no livro. Tá? Às vezes os pais cobram porque precisa do livro e a gente comprou o livro. Eu também comprei, tá, gente, para poder ter as aulas. Mas a gente só pode usar quando o conteúdo começar. Então, começa na próxima, depois da avaliação, quando a gente retornar, já retorna com o conteúdo do livro. Por enquanto, a gente vai abrindo as cortinas do conhecimento. Lembrem que o primeiro tópico que eu coloquei para vocês foi sobre fecundação, certo? Então, como é que acontece esse fenômeno da fecundação? Você tem os indivíduos adultos, lembrando que tanto homem quanto mulher tem a mesma quantidade de cromossomos na sua célula. Então, são 46 cromossomos, que a gente chama de valor 2N, 46 cromossomos. E aí, para formar os gametas, o óvulo e o espermatozoide, tem que haver uma redução na metade da quantidade de cromossomos. Então, só 23 para cada. Então, você tem aqui o óvulo com 23, o espermatozoide com 23, porque eles foram formados por um processo de divisão chamado de meiose. Estão lembrados da meiose, né? É aquele fenômeno que reduz a quantidade de cromossomos ao meio. Tá? Então, reduzir ao meio, 23. E aí, eu preciso restabelecer esse valor. Então, os gametas se atraem, os gametas se juntam, e aí é o que a gente chama de fecundação, a união dos gametas para restabelecer o valor de 46 cromossomos, que é da espécie. Então, o zigoto, que é essa célulazinha daqui, ó, certo? Esse zigoto ele tem um total de 46 cromossomos restabelecidos. Metade da mãe, metade do pai. A partir daqui, vai ocorrer o fenômeno de mitose. E a mitose é aquele processo de divisão celular que mantém o número de DNA. Então, se esse zigoto tem 46, o molequinho aqui, o gurizinho aqui, todas as células do corpo dele que tem núcleo, tá? Porque as hemácias não tem, mas a gente vai colocar todas aquelas que tem núcleo, tem 46 cromossomos no núcleo. Bom, esses 46 cromossomos do núcleo, ele vai sofrer a divisão mitótica, mantendo esse valor de 46, e ele é geneticamente igual. O material genético é igual entre todas as células que são formadas por esse processo. Então, todas as células desse garotinho aqui têm a mesma quantidade, tipo, composição, sequência de genes igualzinho a esse zigoto. A mesma coisa. Então, todas as células são iguais. A partir do momento que acontece a fecundação, então, inicia-se o processo de formação do embrião. Tá? O processo de formação das células embrionárias. Então, você tem a célula ovo, tá vendo aqui ovo, não é ovo de galinha, tá? Célula ovo, ou zigoto. E aí essa célula ovo vai sofrendo divisões, formando 2, formando 4, formando 8, 16, 32, sempre cada célula se dividindo em duas, tendo uma progressão geométrica na escala de 2. Então, você tem uma múltipla divisão celular até formar esse macerado de células aqui. Eu não sei se dá para ver, mas tem um monte de pontinho indicando que é núcleo. E aí a gente chama de blástula. O que é que tem nessa blástula aqui? Todas as células são geneticamente iguais e todas as células são fisicamente iguais. Elas têm a mesma estrutura e ainda não têm funções específicas, funções definidas. Eles não têm diferenciação celular ainda. Somente a partir desse fenômeno, que a gente chama de gastrulação, é que essa blástula, o blastocista, ele vai modificando, e é tanto que o esquema a gente já coloca com cores diferentes, para indicar para o aluno que já começa a ter uma mudança no aspecto celular. A camada continua de azul, mas surgiu uma outra aqui que eu chamei de amarelo, foi pintada de amarelinho aqui no esquema. Certo? Então aqui, essa de fora vai ser chamada de ectoderme, é um tecido do embrião, e aqui endoderme é o segundo tecido do embrião. Então, quando é que a gente chama que é tecido? Quando é um grupo de células de um mesmo tipo e que apresenta uma mesma função, certo?
Então, se eu digo que já é tecido embrionário, é porque já tem diferenciação celular entre os grupos dessa região aqui, que é chamada, que é pintadinha de amarelinho, e dessa região aqui, que está em azul. Ok? Bom, só que o embrião não para aí, tá, gente? O embrião ele vai desenvolvendo até chegar nesse estágio. Então, essa imagem, por incrível que pareça, é essa mesma aqui. Certo? Só que aí a gente faz um corte, tá? Ela está sendo mostrada assim, a gente faz um corte nessa posição e vira de frente para o pessoal. Certo? Então, quando vira de frente, aqui é a ectoderme e esse é a endoderme. Mas aqui já começa a ter ó, uma modificação, tá vendo? Achatando na parte de cima, curvando na parte de dentro. Então, isso daqui já é uma sequência da diferenciação que o embrião vai sofrendo para formar novos tecidos embrionários. Então, primeiro formou o tubo neural. Vou tirar o esqueminha daqui da frente. Então, primeiro formou o tubo neural. Aqui a gente tem ainda a mesoderme, que são essas duas camadas aqui. Uma região chamada notocôndria, que eu comentei com a turma lá na origem e evolução da espécie humana. E isso daqui a gente chamou de endoderme. Certo? Ó, endodermezinha aqui. Então, 3 tecidos. A gente já tem 3 tecidos embrionários para formar um embrião. Então, essa foi a sequência até finalizar aqui. Certo? O embrião já para formar os órgãos. Ou seja, o processo na sequência vai ser chamado de organogênese. Certo? Então, a gente tem assim, ó, o zigoto, mórula, blástula, gástula, neurula, que é aquela última figura que a gente viu, e aí vai formar os órgãos, originar órgãos. Então, no zigoto, uma célula só, mitoses para formar mórula, continua com mitoses para formar blástula. Lembrando, o que acontece com a mitose? Qual é a consequência de uma mitose? Forma células iguais. Mas a partir daqui já não tem mais células iguais, já tem células diferentes entre si, porque tem tecidos. Tá? Tem ectoderme, tem endoderme. Aqui também já não é mais a mesma coisa, porque ocorreu a diferenciação, surgiu um terceiro tecido que não tinha, que é a mesoderme. E a partir desses tecidos embrionários é que vão surgir os tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervosos, para formar os diferentes órgãos. Então, por que existe essa diferenciação? Porque cada célula tem a mesma quantidade de genes, tem os mesmos tipos, mas não quer dizer que eles tenham a mesma atividade, eles não têm a mesma ação. Em uma região genética, em uma parte genética, né, um grupo de genes, eles começam a ser ativados e a partir daí eles vão produzindo proteínas que vão tendo funções específicas e vão definindo o formato da célula, e em outras células, outro grupo é que vai ser ativado. Então, quando eles se combinam, as proteínas que são produzidas vão fazer com que cada célula tenha um aspecto definido. Tá? E, portanto, tenha uma função definida também. Certo, gente? Então, essa diferenciação, qual é a causa dela? Atividade diferencial dos genes. Os genes se ativam de forma diferente em cada grupo de células. Um grupo é ativado, no outro é desativado e vice-versa. E, a partir daí, ocorre a formação de um diferente grupo de tecidos, tá? Diferentes grupos de tecidos. Só que o que mais vai pesar para vocês... Professor, então depois da blástula, a diferenciação de células, né? Isso, a partir dali é que vai havendo a formação dos tecidos. Tá? Então, os tecidos são formados a partir dali. Obviamente, se tem a formação do tecido, é porque a célula sofreu a diferenciação. O que define Aí vocês desligam algo depois, tá, gente? O microfone. O que é que define, então, aquela diferenciação? Lembrando que o zigoto origina todas as demais células do corpo humano por meio de mitoses sucessivas. A consequência disso é que formam células geneticamente iguais. Mas, apesar delas serem todas iguais porque apresentam o mesmo tipo de gene, cada grupo de célula tem um grupo de gene que é ativado em detrimento a outros grupos. Ou seja, um grupo é ativado, o outro não. Certo? A palavra em detrimento que a gente comenta aqui. Então, as células se diferenciam e aí se especializam. Ou seja, vão tendo funções definidas. Certo? Então, essa sequência resume o que eu expliquei até agora, que é o mais importante dessa sequência. É
centralizar essas informações que eu estou colocando aqui para vocês. Beleza? Bom, ou seja, ocorre a atividade diferencial do gene. Então, aquele termozinho que eu coloquei lá, foi questionado a blástula para a gástula. A diferenciação acontece ali? Sim, porque os genes se ativam de forma diferente. E aí as células se especializam definindo os tecidos. Bom, então, os grupos de tecidos que vocês vão ter que lembrar, não tem como, tem que lembrar mesmo, tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervosos. O que é que vocês primeiro vão ter que lembrar? O que é que define cada um deles? As características gerais para definir. Um tecido epitelial, células justapostas, lembra que é isso? Bem junta, bem coesa, bem apertada. Se ela está bem junta, então não pode existir uma substância intercelular, ela vai inibir essa possibilidade, até porque grande parte do tecido é para defesa, e defesa tem que evitar a entrada de micro-organismos. Não tem vasos sanguíneos, para evitar esse desgaste, porque é uma região sempre de contato externo, ou com material externo, seja passando por dentro do corpo na epiderme, e tem que ter terminações nervosas, porque é uma forma de preservação do corpo, certo? Então, são as características gerais dos tecidos epiteliais. Dos tecidos conjuntivos, exatamente o oposto. Aqui não tem mais a substância intercelular, que tem demais. Só que ele não tem só substância intercelular, ele tem uma quantidade de fibras. Tem até os tecidos conjuntivos propriamente ditos são diferenciados pela proporção entre substância amorfa, ou fundamental, ou intercelular, e as fibras. Bom, tem que ter vaso sanguíneo, na maioria. Por que na maioria? Porque o tecido cartilaginoso não tem vasos sanguíneos, certo, gente? Essa vai ser a exceção. Tem terminações nervosas, a maioria também, porque o tecido cartilaginoso, a exceção é uma coisa muito interessante da gente poder cobrar nas provas. Então, não tem vasos sanguíneos, na maioria, não tem terminações nervosas, na maioria, certo? Tem vasos sanguíneos, tem terminações, mas o tecido cartilaginoso, que é um tecido conjuntivo, não tem. E vários tipos de células. A gente tem alguns grupos de tecidos conjuntivos. Cada grupo é um tipo de tecido. Então, para ter 7 tipos de tecidos conjuntivos, tem que ter, obviamente, grupos de células diferentes. Por isso que aqui o mais variado tipo de célula está no grupo dos tecidos conjuntivos. Os tecidos musculares, eles têm as fibras de proteína que a gente chama de actina e miosina, com capacidade de contrair e, como consequência, vai produzir movimentos, que vai ser a função geral do tecido. As células não se dividem depois de formar. Isso aqui é interessante lembrar, viu, gente? Juntamente com essa daqui. Ó. A célula, o tecido nervoso, que é o item 4, ele não tem a capacidade de condução elétrica, que a gente chama de impulso nervoso, e as células não se dividem depois de formado. Então, esses dois tecidos aqui, tanto o tecido muscular quanto o tecido nervoso, depois que a criança é formada, não falo embrião, eu falo criança já, porque até logo depois do nascimento ela ainda há divisão celulares em alguns tecidos, mas depois ele cessa. Pronto, a quantidade de células que foi definida já está aqui. Não vai aumentar mais, vai aumentar as outras, mas esse não. Tá? Então, a célula muscular não se divide, a célula nervosa não se divide. Por isso que uma lesão no tecido nervoso, ela é irreversível. Por isso que uma lesão grave de retirada de massa muscular, essa massa muscular ela não se repõe, porque a célula não se divide. Certo? Ela não multiplica, não restabelece o tecido. Bom, cada tecido, como os tecidos epiteliais, tem alguns grupos definidos, né? Então, o tecido epitelial ele pode ser de revestimento, glandular. Vamos ver se vocês vão lembrando aí as características e funções do tecido de revestimento. É proteção do grupo, ou proteção do corpo, proteção dos órgãos, proteção de outros tecidos. O tipo de revestimento ele é classificado de acordo com o local onde ele está. Então, a gente classifica em mucosa, serosa e a epiderme. Onde é que está a mucosa? Revestindo a mucosa, revestindo cavidades do corpo. Então, a boca é revestida internamente por uma mucosa. Serosa, ela reveste externamente um órgão. Então, que órgão a gente está falando? Coração, ele é revestido, tem uma camada protetora. Pulmão, ele tem
uma camada protetora. Então, essa camada protetora externa, ela é chamada de serose. E a epidêmica é a que forma o corpo do indivíduo inteiro. Também tem os tipos de células, tá, gente? Prismática, que é aquela comprida, certo? Aquela mais alta. A cúbica, lembra do aspecto do cubo. Pavimentosa, que é achatadinha, certo? Está achatada. E a de transição, que é aquela que muda. Ela fica um pouco achatada, um pouco cúbica, tá? Depois ela se alonga um pouco mais, parece prismática, e ela vai modificando de acordo com a necessidade do tecido. Bom, e lembrando que cada um desses tipos ele pode ser simples e pode ser estratificado. Simples com uma camada só, estratificado com 2 ou mais camadas de células. Bom, os tecidos glandulares, a função geral dele é a função secretora. Só que para secretar tem que produzir. Ele produz e secreta. Se ele produz e secreta, tem que ter 2 organelas com atividade intensa. O retículo endoplasmático granuloso e o sistema Golgiense. Os tipos de células presentes, ou os tipos de glândula presentes nesse tecido, que formam esse tecido, são as glândulas exócrinas, são aquelas que têm ductos para a liberação da secreção, e aquelas que são chamadas de endócrinas, que ela não tem ducto e tem que jogar diretamente no vaso sanguíneo. Para a gente ver isso daqui, e a mista que ela tem a função dos 2 tecidos, tá, gente? Os tipos de secreção que existem: mucosa, serosa e a mista. Mucosa, quando ela libera só muco, como por exemplo suor. Serosa, quando ela libera só proteínas, como o pâncreas. E mista, quando ela libera os 2, proteína e muco. A saliva é esse exemplo. Tá? Então, a glândula salivar é um exemplo de glândula mista. É o muco, que é aquela coisa viscosa, tá? E, ao mesmo tempo, proteína. Tem proteínas na saliva que a gente vai estudar quando for analisar o fenômeno da digestão. Então, eu coloquei aqui essa imagem. Certo? Essa imagem dos epitérios. Pseudo-estratificado, simples pavimentoso, simples cúbico, simples prismático. Tá vendo? A célula comprida em forma de dado, em forma de cubo, e aqui achatadinha. Uma camada só, simples. Mais de uma camada, tudo isso estratificado. Pavimentoso, de transição, e estratificado prismático. Certo? Bom, essa outra imagem, ela representa a formação das glândulas, né? A glândula endócrina, que é essa daqui, ó, ela fica próxima a um vaso sanguíneo, então ela não tem por onde sair, vai jogar no vaso sanguíneo. Aí a gente vai chamar de hormônio. Viu? Deu uma glândula endócrina, a substância liberada é hormônio. Essa tem um canalzinho para saída, então ela vai para fora do corpo ou para uma cavidade. Ela é do tipo exócrino. Então, essas 2 imagens eu tinha colocado para vocês. Bom, os tecidos conjuntivos, que é o que mais tem de informação, eu coloquei aqui a classificação, né? Primeiro grupo, tecidos conjuntivos propriamente dito. O frouxo, aí lembre qual é a função dele. Para cicatrizações, ele está espalhado em todos os tecidos para ligar, para formar o conjunto. O denso não modelado, que é a derme. O denso modelado, que são os tendões e ligamentos. Ele vai formar isso daqui. Lembrando que o que define cada um deles é a proporção entre as fibras e a matriz extracelular. Se tem muita fibra e ausência de matriz, denso modelado. Se a proporção é intermediária, não modelado. Se tem mais matriz do que fibras, aí ele é chamado de frouxo. Certo? Os tecidos conjuntivos de consistência rígida são 2, é o ósseo e o cartilaginoso. No tecido ósseo, a matriz extracelular de cálcio. Então, isso aqui vocês têm que lembrar, tá, gente? Que é o que vai diferenciar. O osso, tá? Ele é rígido e resistente. De onde é que vem a rigidez? Do cálcio. De onde é que vem a resistência? Do colágeno. Tem essa questão é importante que vocês lembrem também por que ele é rígido, por que ele é resistente. A atividade de 2 tipos de células, que geralmente a gente coloca que esses 2 tecidos, eles têm células mortas, mas não tem, tá, gente? Eles têm células vivas e ativas. Osteoclasto, que vai retirar cálcio, reabsorção óssea, e osteoblasto, que vai montar o tecido ósseo. Ele vai fazer a matriz extracelular de fosfato de cálcio e fibras. O tecido cartilaginoso, que é aquele que não tem vasos sanguíneos, o ósseo tem, tá, gente? Tem nervo, se tem nervo, só é você dar uma martelada no seu dedo para você ver que você vai sentir o osso quebrando. Tá?
Então, a presença de tecido nervoso do sangue, ela é comum no tecido ósseo, mas no cartilaginoso não. Até porque, geralmente, ele está com uma função protetora, certo? Como nas articulações. Para evitar sangramento e dor, então, ele não tem uma consequência disso, é não ter dor nem sangramento para permitir a função dele de proteção. Não tem vaso sanguíneo nem nervos, rico em colágeno, que é o que vai conferir resistência a esse tecido. Então, o cartilaginoso é só resistente. O ósseo é resistente e, ao mesmo tempo, ele é rígido. E a célula aqui, ela vai ser... A célula aqui, ela vai ser o condroblasto, tá? Vou colocar aqui em cima para atrapalhar menos. Bom, pegando avião para o próximo conteúdo. Tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Tecido adiposo. Qual é a função do tecido adiposo? Armazenamento de energia. Certo? Então, se a pessoa chamar você de gordo, eu não sou gordo, eu sou uma pessoa com alta reserva energética. Tá? Se você é magro, você está pobre de render energia. Bom, mas essa reserva energética, ela é secundária, por isso que ela só vai ser usada em último caso. No primeiro caso, a gente vai usar sempre a reserva de carboidrato. E aí, o adipócito, que é a célula que compõe esse tecido, ele vai armazenando de acordo com a necessidade ou com o acúmulo maior de material nutritivo. Ele vai ficar presente em duas regiões importantes, que é a hipoderme, a tela subcutânea, que fica embaixo da pele. Lá no porco a gente chama de toicinho, bacon. E a medula óssea amarela dos ossos. Tá? O pirão, o cotó, a gente bota lá o tutano. Aquela parte amarela que sai do osso do boi. Certo, gente? Então, aquilo dali é medula óssea amarela, é gordura, tecido adiposo, reserva de energia. Aqui é só reserva de energia, mas na hipoderme, tá? Ela tem a função de regular a temperatura para evitar a perda de calor. O tecido linfóide é aquele que vai estar constituindo o sistema linfático. O sistema linfático, eu comentei com a turma, é aquele que está relacionado com a drenagem dos líquidos, certo, gente? Retirada de líquido dos tecidos, para que o seu corpo devolva para o sistema circulatório toda a água que saiu dele, tá? Para evitar um inchaço. Você teve um inchaço, tem que voltar. Teve uma pancada, inchou o lugar, aquele lugar inchado é extravasamento de líquido, ele tem que retornar para o sistema circulatório. Uma infecção, tem que sair muita substância de defesa. E aí, quando a célula sai muita água também do sangue, incha o local, tem que retornar para o corpo através do tecido linfático, através do sistema linfático. Então, os gânglios linfáticos, que a gente chama de linfonodos, as adenoides, as tonsilas, o baço e o timo, todos eles são considerados componentes do tecido linfático. Bom, além dessa função de drenagem, ele participa da defesa. Por quê? Porque algumas células são amadurecidas nesse tecido. Alguns leucócitos, tá? Linfócitos B e T, eles são amadurecidos no sistema linfático. Por isso que a gente diz que ele participa da defesa do corpo. Não diretamente, mas amadurecendo e formando algumas células. Os outros tecidos de propriedades especiais é o mieloide. Eu gosto mais desse nome, porque o outro, gente, é hemocitocoie. É um negócio estranho, então é melhor isso aqui, mieloide. Viu? Para lembrar, na prova fica melhor esse. Eles contêm células indiferenciadas, mesenquimatosas indiferenciadas. Qual é a função dela? Se diferenciar em outros tipos de célula. Nada mais do que isso. Qual é a função desse tecido, então? Produzir células do sangue. Então, ele vai... tanto que uma pessoa que sofre de leucemia, ela está com problema na medula óssea vermelha. E aí tem que fazer transplante, tratamento à base de quimioterapia e o transplante de medula. Então, essa medula óssea vermelha, que é o tecido mieloide, ele vai produzir hemácias, leucócitos e plaquetas. São os três grupos de células sanguíneas. Tá? Então, o sangue, que é um outro tecido, é o tecido líquido. Por quê? Porque mais de 50% dele é de água e os outros 50% de substâncias dispersas células. Bom, essa substância dispersas e essa água vai formar o que a gente chama de plasma. É o que a gente chama de plasma sanguíneo. No entanto, ele tem os elementos figurados do sangue, certo? E esses elementos figurados do sangue são hemácias, que a função dela é de transporte
de oxigênio, o transporte de oxigênio. Quando não tem, a gente diz que a pessoa sofre de anemia. Os leucócitos que vão fazer a defesa do grupo, aí como ele vai fazer a defesa, deixa para o capítulo de sangue. Veja, aqui é a função geral, não precisa analisar especificamente a estrutura, porque isso aí vai ser um capítulo lá na frente, provavelmente quando a gente tiver com aula presencial. E as plaquetas que fazem o processo de coagulação. Uma pessoa que teve dengue hemorrágica, a hemorragia vem do baixo índice de plaquetas, certo? Tá? Porque se não tem plaquetas, não inicia o processo de coagulação e praticamente você vai sangrar até perder o sangue quase todo. Tá? A dificuldade muito grande de exercer esse fenômeno da coagulação. Então, resumidamente, aqui tem uns 4 grupos de tecidos conjuntivos para a gente. Vou jogar fora esse cartaz. Tecidos musculares, que é o penúltimo. Tá? Dos tecidos musculares, não estriado ou liso. Segundo grupo, estriado cardíaco. Terceiro grupo, esquelético. Esse aqui é mais simples, tá, gente? Função geral dos tecidos musculares, contrair para produzir movimento. O que vocês vão ter que lembrar para a prova da semana que vem? Tá? Dá uma olhada nesse slide, dá uma olhada nos outros que eu passei, no outro PDF que eu mandei. E vocês vão definir a estrutura da célula, a quantidade de núcleo e os tipos de contração. Tá, gente? Essa diferença é que vai ser marcante. Então, vamos lá. No tecido não estriado, claro, se ele é não estriado, a primeira característica é sem estria. Então, isso daí eu não vou botar na prova, não, porque fica fácil demais. Vocês merecem coisa pior. Certo? Uma coisa mais difícil para estimular vocês a pensar um pouquinho mais. Bom, então a célula muscular, que é chamada de miócito, ela é mononucleada, que já é interessante. Certo? Vocês lembrarem que ela só tem um núcleo por célula. Não tem as estrias. Esse conceito de estria só se fosse numa figura, numa imagem. Para na imagem você definir os formatos da célula, não tem aquelas linhas transversais da célula. Entendeu? E a contração dela é lenta e involuntária. Eu não controlo, quando eu vou deglutir um alimento, eu não controlo a descida dele. Assim que a gente engole, faz o estímulo, existe o peristaltismo, ele vai empurrando o alimento até o estômago e continua no intestino e vai embora. Cada vez que você engole, por exemplo, saliva, tá? A gente está conversando aqui, tá? Engole um pouco de saliva. Assim que você engole, estimula a descida, ele vai sendo empurrado até chegar no estômago, certo? Tecido estriado cardíaco, é o 2. Tem estrias, a célula dele, que é o miócito, tem 1 ou 2 núcleos, ou não que tem 1 e 2, tá, gente? Seria 3, é 1 ou 2. E as contrações são rápidas, tá? Topa no coração, você vai perceber. Topa aqui no peito, que você vai perceber. O coração ele batendo rápido. E você não controla. Ah, professor, mas de vez em quando acelera. Acelera, mas não é o controle que você tem. É automatismo, tá? É interferência hormonal. E o tecido esquelético é aquele que tem estria, está preso ao esqueleto e tem contrações rápidas e voluntárias e vários núcleos por célula. Certo? Passar rapidinho porque a hora já está, a aula já está encerrando. Então, tecido nervoso, quais são as características e componentes? Ele tem a neuróglia, que são as células acessórias, os neurônios, que são as células principais que vão conduzir a informação nervosa. Lembre o conceito de sinapses. Lembra o que é sinapse? É o ponto de comunicação entre duas células nervosas, mas sem contato direto. Por isso que vai precisar de neurotransmissores. Certo? Então, neuróglia, grupo de células gerais, neurônios, grupo de células principais que vão conduzir a informação nervosa, sinapse, que é a comunicação, o ponto de comunicação entre o axônio de um e o dendrito do outro que vai receber a informação, e essa informação é passada na sinapse por neurotransmissores. Entendeu? São substâncias químicas que vão agir aí. A direção do impulso nervoso vai ser sempre essa. Dendrito, corpo celular e axônio. Tá, gente? Faltou aqui um tracinho que eu esqueci de colocar. Chega no dendrito, passa no corpo celular e segue no axônio. Viu? Sempre chega no dendrito, passando no corpo celular. E do axônio vai passar para onde? Para o dendrito de outra célula. Ou para um órgão efetor, ou para uma região de recepção. Bom, então está aqui uma célula nervosa com dendritos, corpo celular,
porque é o corpo celular, porque tem um núcleo, tá vendo aqui, ó? É a parte maior que tem um núcleo. E o axônio, que é esse prolongamento longo, ó. Então, Professor, a sinapse é o quê? A sinapse? a sinapse eu vou mostrar daqui a pouco na imagem, na sequência. Então, essas células aqui, ó, tá vendo aqui? Isso é célula, ó, tá cobrindo o axônio, ó. Tá vendo o axônio? Ele tá cobrindo o axônio. Então, essa célula daqui é uma célula acessória, é uma neuróglia, viu? São células acessórias para aumentar a velocidade. Aí, a questão que veio agora, onde é que está a sinapse? Está aqui os dendritos, a informação chegou aqui, passou pelo axônio e vai ter que passar para onde agora? Para outro dendrito, em outra célula. Desse outro dendrito, tá? Cadê o mausinho aqui? Desse outro dendrito, está aqui, ó. Corpo celular, a informação nervosa passou para o axônio. Do axônio, passou para o dendrito. E assim segue, tá? Vai ser sempre chegando no dendrito, passando por um axônio para outro dendrito. Aí essa região daqui, onde tem o contato das duas células, é o que a gente vai chamar de sinapse. Só que aqui nessa imagem não dá para ver, certo? Ela não dá para ver, a dúvida que veio agora, não dá para ver por essa imagem. Então eu coloquei uma outra. Essa outra imagem não é uma figura montada, é uma micrografia, algo parecido. Tá vendo? Tá vendo aqui o centro? É o núcleo. Então isso é um corpo celular. E aí esse corpo celular e dendrito, você perde as conexões. Certo? Cada ponto brilhoso desse aqui está indicando a passagem em uma região de comunicação. Ela é a sinapse. Então, quando a gente vê aquela célula tocando na outra, ela não está necessariamente tocando, ela está muito próxima. Então, esse espaço daqui, ó, onde ele está tocando, ele não toca, na verdade, onde ele está se comunicando, viu? Se você está tocando, eu estou errado. Ele está se comunicando, ele está só próximo. E aí a informação nervosa ela vai ser passada por substâncias químicas que trazem a informação desse componente para esse dendrito e ele vai embora. Certo? Então, essa sinapse é a região onde dois neurônios se conectam, mas sem ter toque direto. Ela fica, não é assim, ó, tá? Tocando, tá? Para ver se o pessoal consegue enxergar. Ela fica assim. Ela se comunica e esse espaçozinho entre, por exemplo, minha mão e a minha mão direita e a minha mão esquerda, esse ponto de comunicação, esse espaço que existe, que é a fenda sináptica, é onde vai ocorrer esse fenômeno aqui. Então, imagine, meu axônio e aqui os dendritos. Ele se aproxima, mas não toca. Certo? E a informação nervosa ela tem que passar por um transmissor. E aí vai ser o neurotransmissor. Certo, gente? Então, essas aí são as informações que vocês vão ter. E lembrar, qualquer dúvida que tiver, podem mandar para mim que eu explano. Para vocês todos, então, uma coisa que a gente está com dificuldade de fazer, tá? Que é dar um abraço sincero para vocês. Tchau, até a próxima aula, se tudo der certo. E boa prova na semana que vem. Ok, gente? Valeu, tchau. Tchau, professor. Valeu, Tchau, valeu, professor. valeu. Valeu, gente. Valeu, valeu.